A oração que destrói a ansiedade e traz a paz imediata. Salmo 23. A ansiedade como inimigo invisível. A ansiedade é um inimigo silencioso, um ladrão de paz que se esconde dentro da mente e do coração. Ela não pede permissão para entrar, não avisa quando chega, e muitas vezes se disfarça de pensamentos comuns que se multiplicam até se transformarem em tempestades internas. O coração dispara, a respiração acelera, e de repente, a vida parece pesada demais. Quantos de nós já passamos noites em claro, prisioneiros de preocupações que nem sempre fazem sentido? Quantos já sentiram o peso esmagador de imaginar futuros que nunca aconteceram? É nesse momento que muitos buscam respostas em todos os lugares, mas se esquecem de olhar para a fonte da verdadeira paz, a palavra de Deus. O Salmo 23 não é apenas um texto antigo, recitado em cerimônias religiosas. Ele é uma chave espiritual poderosa, uma oração viva que atravessa os séculos e chega até nós como um bálsamo para corações aflitos. Davi, o salmista, escreveu essas palavras em meio a perigos, perseguições e incertezas. Ele conhecia a dor da ansiedade, o medo do futuro e a pressão dos inimigos, e mesmo assim, proclamou com confiança: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa declaração, tão simples e tão profunda, se torna um escudo contra a ansiedade quando entendemos o que ela realmente significa. Imagine por um momento estar em um campo silencioso, cercado por colinas verdes, ouvindo apenas o som do vento suave e o canto dos pássaros. Essa é a cena que o Salmo 23 nos convida a visualizar. É uma paisagem de descanso, de confiança, de certeza de que alguém maior cuida de cada detalhe da nossa vida, mas para alcançar essa paz, precisamos aprender a nos entregar, a confiar, a soltar o controle que insistimos em segurar com mãos trêmulas. É um chamado para desistir de lutar contra tudo sozinhos e permitir que o pastor conduza nossos passos. A ansiedade se alimenta do medo do amanhã. O Salmo 23 nos ensina a viver o hoje, confiando que cada necessidade será suprida no tempo certo. A paz imediata não vem de uma fórmula mágica, mas da convicção de que não estamos sozinhos. Davi sabia disso. Por isso, ao escrever esse salmo, ele nos deixou um manual espiritual para destruir a ansiedade e viver em paz. Nos próximos blocos, vamos mergulhar versículo por versículo e descobrir como essa oração pode transformar completamente a nossa vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira declaração do Salmo 23 é, talvez a mais poderosa contra a ansiedade. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Davi escreveu isso, ele estava usando uma metáfora que qualquer pessoa de sua época entenderia. O pastor era aquele que guiava, protegia e supria todas as necessidades das ovelhas. Elas não precisavam se preocupar com o que comer, onde dormir ou como se defender, porque sabiam que o pastor cuidava de tudo. Da mesma forma, quando reconhecemos Deus como nosso pastor, entendemos que Ele já tem preparado o sustento, a proteção e o descanso que precisamos. A ansiedade surge quando acreditamos que estamos sozinhos, que tudo depende apenas da nossa força e capacidade. Mas aqui está a verdade que destrói essa mentira. Não estamos sozinhos. Deus nos guia como um pastor cuidadoso. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, até mesmo aqueles que escondemos dos outros. Nada passa despercebido diante dele. Quando o medo tentar dominar, precisamos repetir com fé essa oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essas palavras têm poder, pois são mais do que uma frase. São uma declaração de confiança absoluta. É curioso como a ansiedade sempre tenta nos convencer de que falta algo. Falta tempo, falta dinheiro, falta capacidade, falta segurança. Mas a palavra de Deus nos garante: com Ele, não falta nada. Não significa que teremos todos os luxos ou desejos, mas sim que nada do que for essencial à nossa vida e propósito será negado. Ele supre o necessário no momento certo. Essa certeza é o primeiro golpe contra a ansiedade. Quando declaramos essa verdade,
Estamos nos blindando contra os ataques de preocupação que tentam roubar nossa paz. Agora, imagine o peso que você carrega todos os dias: as contas, os problemas, os relacionamentos, as incertezas. Imagine colocar tudo isso aos pés do pastor, sabendo que ele já está cuidando de cada detalhe. Essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. É reconhecer que não temos controle sobre tudo, mas conhecemos aquele que tem. Essa simples mudança de perspectiva pode transformar noites insones em descanso tranquilo, pois a confiança em Deus é o antídoto para a ansiedade. Deitar-me faz em verdes pastos. Quando o salmo prossegue, lemos: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui, encontramos a promessa do descanso verdadeiro. A ansiedade nos mantém sempre em alerta, como se estivéssemos fugindo de um perigo invisível. O corpo não relaxa, a mente não silencia e a alma não encontra repouso. Mas o pastor conduz suas ovelhas a pastos verdes e águas tranquilas, símbolos de abundância, provisão e serenidade. Essa é a imagem da paz imediata, não a ausência de problemas, mas a presença de Deus nos sustentando em meio a eles. Os pastos verdes representam o alimento para a alma. Assim como as ovelhas precisam de pastagem para sobreviver, nós precisamos da palavra de Deus para fortalecer nosso espírito. Quando mergulhamos nas Escrituras, encontramos respostas que a mente ansiosa nunca seria capaz de produzir sozinha. Já as águas tranquilas simbolizam o refrigério. Diferente das águas turbulentas que assustam e ameaçam, as águas calmas convidam ao descanso, ao renovar das forças. Deus nos chama a beber dessas águas diariamente, lembrando que Ele é a fonte de vida e paz. Essa promessa também nos mostra que o descanso não vem por esforço humano, mas é resultado da condução do pastor. Não somos nós que nos levamos aos pastos verdes, é Ele quem nos faz deitar. Não somos nós que encontramos sozinhos as águas tranquilas, é Ele quem nos guia até elas. Isso significa que precisamos parar de tentar controlar o incontrolável e aprender a ser conduzidos. É nesse abandono confiante que a ansiedade perde sua força. Quanto mais resistimos e tentamos resolver tudo sozinhos, mais nos cansamos. Mas quando soltamos as rédeas e seguimos a direção do pastor, encontramos descanso imediato. Essa imagem também revela uma verdade poderosa. Paz não é ausência de luta, mas a presença de confiança. Você pode estar em meio à tempestade, mas ainda assim sentir paz, porque sabe que não está sozinho. A ansiedade grita: tudo vai dar errado. Mas o Salmo 23 responde: o Senhor é o meu pastor, e Ele me conduz a águas tranquilas. Essa oração se torna um escudo para a mente, lembrando que mesmo no caos, existe um lugar de descanso preparado por Deus. Refrigera a minha alma. O Salmo continua: refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui está um dos pontos mais profundos dessa oração. A ansiedade não atinge apenas o corpo ou a mente. Ela fere diretamente a alma. É um desgaste invisível que rouba a alegria, o vigor e até o sentido de viver. Mas o texto nos mostra que o pastor não apenas supre necessidades externas. Ele também restaura o interior, trazendo refrigério para a alma cansada. Refrigerar a alma significa renovar as forças espirituais. Quantas vezes nos sentimos vazios, como se estivéssemos correndo sem direção? A ansiedade nos empurra para uma busca incessante por soluções, mas nenhuma delas satisfaz. O refrigerar do Senhor é diferente. Ele nos dá nova vida, nova esperança e novo fôlego. Esse é o tipo de paz que não pode ser comprado, que não pode ser conquistado pelo esforço humano, mas apenas recebido como presente do Deus que nos ama. Além disso, o versículo fala sobre ser guiado nas veredas da justiça. Isso nos mostra que a ansiedade muitas vezes nasce de caminhos tortuosos, escolhas equivocadas e direções confusas. Quando seguimos o pastor, ele nos coloca de volta no caminho certo, longe da confusão e perto da clareza.
Ele não nos guia por acaso, mas por amor do seu nome. Isso significa que sua fidelidade não depende da nossa perfeição, mas do caráter imutável de Deus. É como se ele dissesse: eu cuido de você não porque você merece, mas porque eu sou fiel. Essa verdade destrói a raiz da ansiedade, que sempre tenta nos convencer de que não somos dignos de cuidado ou atenção. Quando a alma está refrigerada, até os maiores problemas parecem menores. Não porque desapareceram, mas porque o coração se fortaleceu. É como alguém que atravessa um deserto e encontra uma fonte de água cristalina. O deserto continua lá, mas a força para atravessá-lo foi renovada. Essa é a promessa do Salmo 23. O pastor não apenas nos sustenta externamente, mas restaura a nossa essência, nos dando coragem para seguir em frente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O ponto mais intenso do Salmo surge quando Davi declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui encontramos a resposta definitiva contra a ansiedade. A presença de Deus. O vale da sombra da morte simboliza os momentos mais sombrios da vida: luto, doenças, perdas, medos, perseguições. Todos nós, em algum momento, atravessamos vales assim. E é nesses vales que a ansiedade grita mais alto, tentando nos convencer de que estamos sozinhos, abandonados e sem saída. Mas o salmista nos lembra de uma verdade imutável: tu estás comigo. Essa simples frase tem o poder de silenciar a ansiedade. Não importa o quão escuro seja o vale. Não importa quão forte seja o medo, não caminhamos sozinhos. A vara e o cajado são símbolos da proteção e direção do pastor. A vara era usada para afastar predadores, enquanto o cajado servia para guiar e corrigir as ovelhas. Isso significa que, mesmo em meio ao caos, Deus não apenas está presente, mas também está ativamente nos protegendo e guiando. Quando a ansiedade tenta nos sufocar, precisamos lembrar que há um cajado nos conduzindo e uma vara nos defendendo. Não estamos desamparados, estamos guardados. É nesse momento que percebemos algo profundo. Paz não é ausência de problemas, mas certeza de presença. Não é necessário que o vale desapareça para termos tranquilidade. Basta sabermos que o pastor está ao nosso lado. A ansiedade tenta nos prender ao medo do que pode acontecer, mas a fé nos lembra do que já está garantido: a companhia de Deus. Quando entendemos isso, podemos atravessar os piores momentos da vida com coragem, porque a sombra da morte não é maior do que a luz da presença do Senhor. Essa parte do Salmo é como uma declaração de guerra contra a ansiedade. Mesmo que eu esteja no lugar mais escuro, não terei medo. É um grito de confiança, um escudo para a alma, uma arma contra os pensamentos que nos atormentam. Essa oração não apenas acalma, ela fortalece, levanta e prepara para vencer. Conclusão: a paz que excede todo entendimento. O Salmo encerra com uma promessa de abundância e eternidade. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui está o triunfo sobre a ansiedade, a certeza de que somos cuidados, protegidos e amados, não apenas no presente, mas por toda a eternidade. A mesa preparada diante dos inimigos mostra que a paz não depende da ausência de conflitos. Mesmo rodeados de dificuldades, Deus nos honra e nos sustenta. O cálice transbordando simboliza a abundância de bênçãos, e a unção na cabeça é sinal de proteção e escolha. Não importa o que a ansiedade diga, a verdade é que somos escolhidos, amados e guardados por Deus. E para encerrar, Davi afirma que a bondade e a misericórdia o acompanharão todos os dias. Isso significa que não importa quantos vales enfrentemos, nunca estaremos sozinhos. A ansiedade sempre aponta para o medo do amanhã, mas o Salmo 23 responde com confiança: o amanhã já está cuidado,
porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguem. É uma vitória definitiva sobre a inquietação. A grande reflexão é esta: a oração que destrói a ansiedade e traz a paz imediata não é um conjunto de palavras mágicas, mas uma entrega total ao pastor que nunca falha. É confiar que ele nos guia em cada detalhe, nos sustenta em cada batalha e nos conduz a um destino de vitória e paz. Essa é a moral do Salmo 23. A verdadeira paz não está em controlar a vida, mas em confiar naquele que a controla. Que este vídeo seja um chamado para soltar os pesos, entregar os medos e permitir que o pastor conduza a sua vida. Se hoje a ansiedade grita em seu coração, faça dessa oração o seu escudo. Repita cada palavra com fé e deixe que a presença de Deus silencie a tempestade dentro de você. A paz imediata é real e está ao seu alcance. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.